bom sinal. É sinal que está entrando muita gente aqui. Assim que começar. Pronto, agora começou. Silvia, se você quiser... Alice, você está nos ouvindo direitinho? Liga o seu microfone e só fala se você está nos ouvindo, Alice, por favor. Descobri quem foi. Alice, a senhora está nos ouvindo? Alice? Tá nos ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tá, né, Ana? Tá, então é só ela que não está ouvindo. Alice, você está nos ouvindo? Eu não sei se foi ela. A Jéssica, sim, tá. Mas ela está na sala? Ela está. Deixa eu ver se ela saiu, peraí. Ela estava na sala, sim. Deixa eu ver aqui. Não, acho que ela não saiu. Ela não está. Deixa eu ver aqui. Ela entrou. Eu acho que talvez caiu a internet dela. Então é bom aguardar um pouquinho. Ver aqui, ó. Ela não está. Ali. O bom é que vai dando tempo aqui para o pessoal. Deixa eu ver aqui se eu consigo no zap com ela. Peraí. Pessoal, vai gravando a tela aí, por favor, Ana, as meninas, por favor. Uma recordação do dia de hoje. Perguntando aqui para ela se ela caiu da live. Jô, vê se você consegue ligar para ela, por favor, que eu tô com o celular aqui, eu não consigo mexer. Você tem essa condição, Jô? Só verificar o que aconteceu. Que ela é Alice Figueiredo, que ela é chefe do Departamento de Imunização do Estado. E ela que vai falar para nós aqui. Ela entrou, mas eu acho que ela caiu. E professora? Sim, meu amor. Deu uma travada, foi? Melhorou? Melhorou agora? Melhorou. Tá bom. É que às vezes ela dá uma travada aqui porque tá entrando muita gente. Graças a Deus. É que a gente vai estar tentando um contato com a nossa convidada. Silvinha, você tem aí o nome dela, né? Sim. Tá. Ela é chefe do departamento. Ela é chefe do Departamento de Imunização do Estado, tá? Certo. Ela entrou aqui, ela entrou. Alice, você está nos ouvindo? A senhora está nos ouvindo? Oi, Jô. Oi, Ariane. Desculpa. Oi. Imagina, sim, imagina. Sim, estou porque tá ouvindo. A internet aqui na vigilância está um pouco complicada. Certo. Você está me escutando?
Estou sim, perfeitamente. Voltei agora. Tudo bem. Tá bom, querida. Podemos começar? Alice? Acho que a internet dela tá ruim, né? Alice, você tá ouvindo a gente? Deixa eu ver se ela saiu. Não, ela tá aqui. Oi, sim. Tá, podemos começar? Tá bom, então. Silvia, então a palavra é sua, querida. Oi, Ariane. Sim, Oi, querida. vocês perfeitamente. Tá bom, então podemos começar, né? Oi. Sim, sim. Certo. Silvia, com você, querida. Tá bom, vamos começar então. Primeiramente, agradecer a Alice Figueiredo por ter aceitado o convite para participar dessa live da área de linguagem, essa área de professoras aí talentosas, inspiradoras, que têm desenvolvido um trabalho fantástico, esse ano letivo tão atípico, tão difícil, e eu fiquei muito feliz quando olhei o tema e a convidada também porque nós temos uma especialista que vai poder ajudar os nossos estudantes nesse momento aí que todos nós estamos ansiosos para que o nosso país consiga realmente ter condição de imunizar toda a população brasileira, para que a gente possa retornar à nossa vida, ao nosso normal. E, desde já, dizer para todos que eu não vou poder ficar até o final, já havia conversado com a Ariane, mas desejo a vocês uma excelente live. E também aproveitar o momento para parabenizar essas professoras da área de linguagem por todo o trabalho desenvolvido, a excelência acadêmica que elas conseguiram aí trazer para o nosso estudante, nas aulas remotas, com toda a dificuldade. Parabenizar os estudantes que estão aqui presentes, porque a gente sabe a dificuldade, e ainda assim vocês estão aqui com todo o esforço. E, desde já, também desejar boas festas para vocês, porque provavelmente vai ser o último momento que eu vou estar com vocês, desejando um Feliz Natal, que venham 2020, 2021 com a vacina, nós estamos muito confiantes. É isso, gente, eu me despeço aqui de vocês, e que dê tudo certo, tá bom? Que a internet também não decida nos sabotar aqui na live, mas vai dar tudo certo. Alice, então a Alice ela nos apresentou aqui um slide que eu estou tentando colocar. Vocês não estão enxergando ainda, né? Não. Não? Tá, só um minutinho. Deixa eu só ver o que está acontecendo aqui. Alice, então seja muito bem-vinda, né? Alice Figueiredo, chefe do Departamento de Imunização do Estado do Maranhão. Seja muito bem-vinda à nossa live. Realmente um grande prazer a sua presença aqui conosco, tá? Então, a partir de agora, a live é sua e fique à vontade. Qualquer problema aqui, a gente vai te falando se a internet vai parando, tá bom? Tá bom, Ariane, obrigada. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar junto com todos vocês. Na oportunidade, é claro, nós estamos em um momento muito importante, né, e atual. Eles pediram, o pessoal da TI aqui na vigilância, para me tentar ficar sem a imagem, para ver se dá uma melhor. Vocês estão me ouvindo? Tranquilo? Para mim deu uma parada, não sei se para todo mundo. Para mim, eu não sei se é a minha internet. Para vocês... Travou, parou. Travou. Nossa, também. gente. né? Eu estou tentando mudar de travando. lugar.
Desculpa, para ver se melhora aqui a situação. Mas, enfim. Eu sou Alice, estou como chefe de departamento de imunização do Estado. Então, como estava falando antes, é um grande desafio. Nossa equipe é composta, na verdade, por 3 níveis, né, de departamento. Nós somos um departamento, porém temos alguns setores, e dentro desses setores está o Departamento de Imunização do Estado, também está a Rede de Frio Estadual, e também comporta-se o CRIA, que é o Centro para Referências de Imunos Biológicos Especiais, que está hoje localizado no Materno. Então, nós somos uma equipe bastante grande, assim, né? E em termos de alguns setores. Foi-nos passado uma temática para estarmos discutindo sobre a importância das vacinas e o movimento anti-vacina. Então, não tem como a gente começar uma conversa, né, um momento, né, de discussão, sem antes falar e também apresentar a vocês o Programa Nacional de Imunização, que é o PNI do Ministério da Saúde. Então, o Programa Nacional de Imunização, PNI, ele foi criado desde 1973, ele é a responsável técnica, né, pela Política Nacional de Imunização, e tem como missão reduzir a morbimortalidade e por doenças imunopreveníveis. O que quer dizer isso? São doenças que são preveníveis por vacinas. Então, com o fortalecimento dessas ações integradas de vigilância em saúde para promoção, proteção e prevenção em saúde da população brasileira. Então, não é o início de uma história, é uma história que já tem muitos anos. E com esse propósito exatamente da prevenção, da promoção, da proteção em saúde para a população brasileira. Então, há um objetivo de sucesso. Então, o Programa Nacional de Imunização é uma referência mundial, não somente mundial, mas nós somos referência na América Latina. Então, é um programa respeitadíssimo no mundo, na América Latina e no mundo também. Então, nós temos uma história. Então, sobre a vacinação, e quando a gente fala de vacinação no SUS, no Sistema Único de Saúde, a vacinação pública, a gente se refere a toda a população brasileira que tem o acesso gratuito a todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. Então, isso inclui imunizantes direcionados a crianças, adolescentes, adultos e idosos. Então, nós temos hoje no Brasil vacinas, imunizantes, porque isso também inclui também as imunoglobulinas, não é somente as vacinas, mas imunoglobulinas que são anticorpos prontos, que no momento de uma situação emergencial, a gente oferta a imunoglobulina em vez da vacina, porque já é um anticorpo pronto, onde o organismo não tem, ele não vai produzir o anticorpo, ele já vai receber o anticorpo pronto para poder dar resposta na prevenção da doença no momento. Então, nós temos os calendários direcionados, Calendário Nacional de Vacinação para Crianças, Adolescentes, Adultos e Idosos. Então, nós temos na nossa disponibilidade, né, de vacinação pública pelo SUS, são 19 vacinas que nós temos disponibilizadas e que combatem mais de 20 doenças. Então, o objetivo e como funcionam as vacinas, né? Qual é o objetivo? O objetivo das imunizações é estimular o nosso organismo a produzir anticorpos contra determinados patógenos, então, principalmente bactérias e vírus, mas sem o desenvolvimento da doença. Então, há muitas fake news que falam que ao tomar uma vacina, isso acontece muito na questão da influenza, logo no início, né? Então, havia muitas fake news, muitos comentários assim, eu estava doente, eu não estava doente, mas tomei a vacina e fiquei gripada. A vacina, ela é inativada, e quando ela é uma vacina de vírus atenuado, o que quer dizer isso? É uma vacina onde esse vírus, ele não está vivo, né? Ele está ali embebecido, né? Ele está ali sem a função de
desenvolver a doença, mas o objetivo é exatamente para o estímulo do organismo, para que o organismo possa produzir anticorpos. Então, é esse o objetivo das imunizações, é estimular o nosso organismo para a produção dos anticorpos e, com isso, as vacinas, as bactérias e os vírus, elas não desenvolvem a doença. Então, nos postos de saúde, os profissionais, eles poderão avaliar quais são as vacinas que estão faltando para completar esse esquema vacinal. Então, nós podemos garantir mais saúde para a população, mas isso depende muito, muito de nós. Claro, se eu tenho à minha disposição imunizantes que são gratuitos, que ao me deslocar a um posto de saúde para ter avaliada a minha caderneta de vacinação, naquele momento, o que é necessário para que eu receba, eu serei primeiro avaliada através de um profissional, claro, capacitado, para até então ser ofertada a vacina que no momento você está precisando. Mas isso depende de cada um de nós, porque as vacinas estão disponíveis. E como eu falei anteriormente, são muitas vacinas que estão à disposição para todas as, eu digo para toda a família, né? Porque é mesmo do bebê, da criança ao nascer, até o idoso também, ele tem o seu esquema vacinal para poder garantir a sua proteção. Então, a carteira, ela é um documento. O que acontece hoje em dia? Hoje em dia, a gente pergunta, se eu for fazer uma pergunta bem aqui para todos, quantos têm carteira de vacinação e que estão em dias? Com certeza seria uma boa enquete, né? Porque, geralmente, quando nós, principalmente quando já estamos, né, nessa fase, né, da adolescência, que a gente já não tem mais esse hábito, né, o costume de estar verificando como é que estão os nossos esquemas vacinais. Então, a Elizabeth está dizendo, eu tenho, o Gabriel está dizendo, que bom. Então, isso é importante. Por quê? Porque a gente sempre diz que a carteira de vacinação, ela é a nossa identidade imunológica. Por quê? Porque desde o nascimento, com certeza, as vacinas foram ofertadas, né? E para que eu tenha, e eu seja considerado vacinado ou vacinada, eu preciso ter esse registro. E esse registro é realizado na caderneta de vacinação. Então, é esse registro que garante se eu estou vacinado ou não. Porque não adianta eu chegar no posto e dizer, não, mas eu fui vacinada tantos anos atrás, um dia desse eu fui no posto e tomei tal vacina. Isso não é registro. Isso não garante que você está vacinado. O que garante que você está vacinado é o seu registro na sua carteira de vacinação. Isso sim garante. É claro que hoje nós temos sistemas de informação onde todo o teu esquema, além de estar na tua caderneta de vacinação, também vai estar no sistema que é próprio hoje de informação do Programa Nacional de Imunização, que é o CPNI, e hoje também o SUS. Então, claro que requer os nossos cuidados, né? Porque esse é a sua identidade imunológica. Oi, gente, vocês estão escutando? Caiu de novo? Tá Estamos escutando okay? sim, amigo. Tá normal. Obrigada. Ok. Então, eu vou passar para vocês, e a gente vai chegar no Covid, é só porque eu não posso perder a oportunidade de estar falando para vocês e trazendo mais a respeito do assunto. Quais são as vacinas para os jovens, né, para os adultos? Há um esquema vacinal que a gente precisa estar atento. Por quê? Porque se eu digo difteria e tétano, que é a DT, que é esse primeiro quadrozinho que vocês estão olhando aí, eu preciso ter na minha caderneta de vacinação 3 doses. Se eu tiver só uma, isso não vai garantir a minha proteção. Se eu tiver 2, também não vai garantir. Eu preciso ter as 3 doses para garantir. Por quê? Porque isso é estudo, isso é observado, isso tem base bibliográfica, isso tem estudo literário. Então, tudo que é dito acerca de um esquema vacinal, ou eu cumpro, ou infelizmente eu não vou garantir
a minha proteção. Então, a gente precisa conferir essa proteção a partir do esquema que é preconizado pelo calendário de vacinação para jovens e adultos. Então, ele diz que eu preciso ter 3 doses da ADT, certo? Então, por que eu preciso ter dose dessa ADT? Porque essa vacina, ela protege contra difteria e tétano. E nós ainda temos muitos casos de tétanos acidentais. E de difteria agora, inclusive já com alguns casos confirmados na América Latina. Mas o que quer dizer isso? Muitas das vezes, é exatamente esse esquema que não foi completo. Ah, mas eu estou vacinado contra o tétano. Quando a gente vai verificar, você tem uma dose. E você está com uma suspeita de difteria, vamos dizer assim, né? Então, o que quer dizer a questão do tétano? É uma bactéria, a bactéria do tétano, ela entra no corpo através de uma ferida e começa a crescer e a produzir a toxina. Então, a toxina, ela causa espasmos musculares graves e pode ser fatal. Então, é uma doença que é prevenível por vacina, porém, ainda nós temos casos de tétano acidental, certo? Outra situação também é a questão da difteria, porque geralmente ela causa inflamação, né, na garganta, das membranas, das mucosas da boca. Além disso, a bactéria pode causar difteria, produz essa toxina que pode danificar o coração, os rins e o sistema nervoso. Então, só aqui a gente pode estar se livrando de muita coisa, de doenças graves, e novamente eu torno a falar, que podem ser prevenidas pela vacina. Então, o meu conselho sempre é: mantenha seus esquemas de vacinação em dia. Por quê? Eu tive um corte, Alice, grave, eu caí de uma moto. O que acontece hoje com esses acidentes, né, de moto, principalmente? A primeira coisa que o médico solicita, né, é essa questão do esquema vacinal, a carteira de vacinação. Como é que está a carteira de vacinação? Ah, não tem. Aí a gente tem que correr para fazer imunoglobulina. Imunoglobulina não são todas as regionais. Tem que vir buscar isso. Então, há uma situação que poderia ter sido prevenida antes se eu tivesse com todos os meus esquemas. Ah, está com o esquema completo, então não necessita de uma imunoglobulina tetânica, porque ele tem que solicitar essa imunoglobulina. Ela está disponível? Tá, mas ela não está dentro da sala de vacinação. Ela precisa ser solicitada para as regionais, para os hospitais, para poder receber. Então, a gente poderia evitar isso se tivesse com os esquemas vacinais atualizados. Outra vacina que também está dentro desse calendário de vacinação para os jovens e adultos é a hepatite B. Então, lá vem a hepatite B também com 3 doses. Então, muitas pessoas fazem a primeira dose, mas não completa o esquema. Está vacinado? É considerado imunizado? De jeito nenhum, porque não fez um esquema completo. Então, o que previne a vacina? Previne uma infecção do fígado causada pelo vírus da hepatite B. O que é essa doença? É uma doença infectada pelo vírus, né, o vírus hepatite B, que pode desenvolver algumas formas distintas da doença, como, por exemplo, hepatites agudas, crônicas e fulminantes. Então, uma vez que eu estou imunizado, eu estou protegido de uma doença que pode se agravar para uma aguda, se tornar uma doença crônica e até fulminante. Então, precisa-se sim de proteção e se protege com a vacina. Outra vacina também que faz parte desse calendário é a febre amarela. Então, a febre amarela, ao nascer, eu digo com 9 meses de vida, nós já recebemos a nossa primeira dose. Hoje nós temos um reforço, porque retomamos novamente o reforço. Seria uma dose única, porém, o Ministério, por causa do avanço também de surtos da febre amarela, resolveu-se, de acordo com a situação epidemiológica do país, né, e do estado, e todos nós vivenciamos isso, né, no Brasil, este surto, né, que foi da febre amarela, desta doença em todo o país. E a maioria dos países que foram acometidos por
inúmeros casos de pessoas infectadas pelo vírus da febre amarela foram exatamente estados que não tinham como a febre amarela como uma vacina que fazia parte do calendário vacinal como obrigatório, né? Como, já que é uma localidade que é endêmica, né, para a febre amarela, como não era uma localidade endêmica, então não tinha necessidade de fazer a vacinação, porque lá não era uma localidade. E hoje não, hoje o Brasil todo tem recomendação para a vacina contra a febre amarela. Hoje todo o Brasil tem essa recomendação, certo? Então a febre amarela, ela inicia-se seu esquema com 9 meses e tem um reforço aos 4 anos. Então, é uma doença viral transmitida por mosquitos, né, infectados, e atualmente não há medicamento antiviral específico para a febre amarela. Então, a vacinação é a forma mais eficaz de prevenção contra a febre amarela. Então, mas está... Tá bom. Alice, Oi, deu uma travada agora. Então, deu para escutar até o final da febre amarela, ok? Só o finalzinho que travou um pouquinho. Tá, é porque esse celular também não para, gente. Ok, então vamos Deixa eu só dar um recado aqui. Ô, gente, o pessoal que tá no chat, para um pouquinho, porque atrapalha a aula, tá? Vocês conversam depois no WhatsApp, por favor. Obrigada. Eu queria só fazer uma pergunta, depois a gente faz perguntas, né, professora? Oi, posso continuar? Pode sim, pode sim. Ok. A vacinação, outra vacinação que também está para os jovens e adolescentes, lembrando que eu vou comentar, porque eu acredito que o público aqui já é de 15 anos para cima, não é isso, Ariane? Sim, sim, isso mesmo, de 15 a 18 anos. Porque o objetivo aqui de falar da HPV, né, da vacinação, porque para meninas, ela inicia-se de 9 anos e até menor de 15. Para meninos, a partir de 11 anos até menor de 14, né, menor de 15 também. Que vai até 14 anos, 11 meses e 29 dias. Só que tem uma situação que eu queria deixar clara, é que se você que está aqui, né, na live, e que já tem 15, 16, 17, 18 anos, se você já tomou, né, a vacina, já iniciou o esquema vacinal, porque o que acontece? Alice, eu iniciei, né, meu esquema, mas eu só fiz uma e eu tô vendo que são 2 doses, porque a HPV, elas são 2 doses, certo? Então, eu tomo uma, quando eu chego, tomei, essa é a minha garantia, e eu tenho, depois dessa primeira, eu tenho 6 meses para fazer a segunda. Aí sim eu tenho o meu esquema completo. Mas eu tomei só uma. E aí, o que eu posso fazer? Eu ainda posso dar continuidade ao esquema? Claro, você pode e deve dar continuidade. Ai, mas eu já tenho 16 anos, eu já tenho 18 anos. Não tem problema. Se você iniciou a faixa etária preconizada, se for menina de 9 a menor de 15, se for menino de 11 a menor de 15, não tem problema. Você precisa e deve garantir a sua proteção com a segunda dose para ter, aí sim, ser considerado vacinado contra HPV. Então, o que significa essa sigla? É o papilomavírus humanos, né? Os HPVs, eles são vírus capazes de infectar a pele ou as mucosas, e existe mais de 150 tipos diferentes de HPV, sendo que cerca de 40 tipos podem infectar o trato anogenital. Então, aqui só mostrando como é o esquema que eu já falei para vocês, a nossa vacina ela é quadrivalente, ela protege contra 4 sorotipos, 6, 11, 16 e 18, são 2 doses, 0,5 ml, ela é intramuscular, e aqui estão os esquemas, inclusive para uma vacinação
de pessoas que convivem com HIV e AIDS e imunodeprimidos que estão entre essa faixa etária de 9 a 26 anos de idade. Nesse caso, o esquema diferenciado são 3 doses, 0 após a primeira, 2 meses, e a primeira para a terceira, 6 meses de intervalo entre as doses. Então, esse público é o nosso público-alvo, certo? E agora nós vamos falar um pouquinho de como é que está sendo esse nosso cenário, né, da Covid-19. Então, a Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, que todo mundo já está, assim, né, bem sabendo, denominado o SARS-CoV-2, que esse aqui é o vírus, né, o Covid-19 já é a doença já estabelecida, então, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas e a quadros graves. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria, cerca de 80% dos pacientes com Covid-19 podem ser assintomáticos e podem ou ter poucos sintomas. Então, eu queria falar um pouquinho dessa nossa atualidade, né? Atualmente existem vacinas, né, contra a Covid, e que se encontra nesses estudos, né, de fase 3. E nessa fase se avalia a cura e sobrevida. Então, nós temos algumas dessas vacinas contra o Covid-19 que estão dentro dessa fase 3 e são exatamente duas que o Ministério da Saúde vai estar disponibilizando para a vacinação dos públicos-alvos, que é a AstraZeneca, que é da Oxford, né, do país Reino Unido, é uma das vacinas que nós estaremos recebendo. Nós já temos em torno de 101 milhões, né, 101 milhões aproximadamente de doses que serão distribuídas para os públicos-alvos. E também nós estamos nesse mesmo processo, né, de estudo de fase 3, que é da Pfizer. Então, essa da Pfizer, esta vacina da Pfizer, nosso estado também do Maranhão vai estar recebendo, é uma vacina que vem, né, do país dos Estados Unidos e Alemanha, e por ser considerada uma vacina com uma eficácia muito boa, de 95%, ela também está sendo, né, adquirida, né, já foi adquirida pelo Brasil para poder estar sendo distribuída para os estados e assim os estados já iniciarem o seu plano, né, de vacinação, a sua estratégia. Então, assim, para a gente falar um pouquinho dos objetivos dessa vacinação, porque a gente tem que considerar primeiro esse trâmite, né, essa situação de transmissibilidade da Covid-19. Então, cerca de 60%, eu acredito que até 70% da população, ela precisaria estar imune. Pelo menos de 60%, eu acredito, até 70% da população. Então, assumindo uma população com essa interação homogênea, né? Porque o que acontece? Essas vacinas, elas não são uma única dose que eu vou fazer uma vez ao ano, como é o caso da influenza. A influenza, a gente inicia esse esquema vacinal anualmente, é uma dose, né, anual, e eu tenho esse período sazonal, que é o período onde está, né, mais acometido, né, das doenças respiratórias, esse agravamento das doenças respiratórias. Então, geralmente em março até em meados de maio, esse ano foi bem atípico, porque a gente teve a questão da pandemia, então a gente praticamente vacinou até julho contra a influenza. Porque primeiro é priorizado o grupo prioritário, logo a gente faz a população geral. Então, o que acontece? A gente precisa interromper, né, a circulação do vírus. Para o cenário da vacinação da Covid contra o Covid-19, a gente precisaria pelo menos imunizar 60% a 70% dessa população. A depender, é claro, da efetividade da vacina. Por quê? Porque nós ainda não temos vacinas regulamentadas, que estão liberadas pelas
pela Anvisa. Nós ainda não temos, o Brasil ainda está aguardando, principalmente essas vacinas que já se encontram no estudo da fase 3, quando forem, né, regulamentadas, aí sim será registrada a vacina no Brasil. Porém, já temos vacinas compradas, as vacinas já estão compradas. Isso já nos traz um alívio, porque na hora que forem regulamentada, pronto, registra-se e nós já estamos no ponto para o recebimento das mesmas. Então, como é que o Estado do Maranhão tem trabalhado isso? Nós primeiro recebemos um plano nacional, que eu acredito que quem não teve a oportunidade de ver, né, ao vivo, né, quando foi feita um momento, né, solene da entrega do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid, e a partir desse plano, nós, o Estado do Maranhão, também estamos fazendo e construindo o nosso plano já baseado no plano nacional. Então, com definições dinâmicas. Por que a gente fala dinâmica? Porque, com certeza, nós teremos algumas adaptações, né, de acordo com a nossa situação de recebimento, segundo como a gente vai, né, organizar essa estrutura. Aliás, nós já estamos nessa construção, né, de organização. Então, estão assim que as vacinas forem disponibilizadas, aprovadas, né, para o uso emergencial, nós já estaríamos prontos para receber a nível nacional essa vacina, porque tem um fluxo, o Estado do Maranhão recebe, o Estado do Maranhão, ao receber, faz a distribuição para as regionais, porque nós temos regionais. Nosso estado, ele é dividido, né? A gente divide por regionais, né? Então, nós temos hoje 18 regionais, dentre as 18 regionais, nós temos a metropolitana. E o que acontece? Nessa distribuição, a gente envia o estado para as regionais e as regionais fazem a distribuição para os municípios, de acordo com as suas regionais. Então, esse é um fluxo que já se trabalha. Porém, nós precisamos estruturar, né, a nossa rede de frio estadual, que é onde nós recebemos, aonde a gente faz a guarnição, né, desta vacina. Então, todas as vacinas, quando são recebidas a nível nacional, elas são recebidas nessa rede de frio que é própria, né, para o acondicionamento, e é lá que é feito o monitoramento, e é lá que é feita a distribuição para as regionais e regionais municípios. Então, nesse cenário também da Covid, né, existem os grupos de maior risco para o agravamento, no caso, e óbitos também. Caso venha a se infectar, devem ser priorizados. Então, além disso, nesse contexto mesmo pandêmico, né, que nós estamos vivendo, com a grande maioria da população ainda altamente suscetível à infecção pelo vírus. Então, também é prioridade a manutenção do funcionamento e da força de trabalho, no caso dos serviços de saúde, incluindo os trabalhadores da área de saúde e também os serviços considerados essenciais. Então, esses grupos prioritários, eles já foram definidos pelo Ministério da Saúde. Então, nós estaremos vacinando logo na primeira fase os idosos, né, a partir de 75 anos de idade. Nós estaremos vacinando os trabalhadores da saúde. Então, esses são os nossos grupos prioritários, porque nós vamos estar, nós teremos 3 fases, né, durante esse momento de vacinação, da campanha de vacinação contra o Covid. Na primeira fase, trabalhadores de saúde, pessoas de 75 anos ou mais, e a população indígena também, povos e comunidades tradicionais ribeirinhas. Então, é um público da nossa primeira fase. Na segunda fase, pessoas de 60 a 74 anos. Na terceira fase, as pessoas que
possuem comorbidades, né, ou morbidades, no caso, pessoas com diabetes, hipertensão, doença pulmonar, cardiovasculares e assim por diante. Então, nós teremos 3 fases. O início da campanha ainda está a definir, é claro, isso depende muito da aprovação, da liberação das vacinas, né, e do sistema mesmo do Programa Nacional de Imunização, para estar já nos dando as datas definidas, né? O mês, qual é o mês? Porque há uma expectativa grande que nós vamos iniciar em janeiro. Há uma expectativa grande pelo Ministério que isso só poderá ocorrer a partir de março. Mas, pelo andamento de muitas reuniões que nós estamos tendo, de alinhamento com o Ministério da Saúde, provavelmente nós teremos antecipações, né? Vamos ter antecipações dessa vacinação. E o governo do estado também pretende, eu acredito, realizar, se assim for, né, liberado para todos, realizar compras, né, da vacina, para que a gente possa estar fazendo uma vacinação da população geral no estado do Maranhão. É esse o nosso objetivo e nós estamos trabalhando para isso, mas isso tudo depende de trâmites legais, né, através dos serviços que regulamentam, né, as vacinas e de tudo aquilo que envolve legalmente esse trâmite desta garantia, né, de que nós, a população, não somente o público-alvo, mas a população geral também vai receber a sua dose de vacina para a proteção contra a Covid-19. Certo, gente? Outra coisa que a gente precisa falar é dos movimentos anti-vacinas e as fake news, que são os impactos, né, sobre a vacinação. Então, a gente já falou que o PNI, o Programa Nacional de Imunização, é um programa eficaz, é um programa que tem feito história, né, a gente vê isso nos dados epidemiológicos, né, o quanto de internações e de doenças que são preveníveis com vacinas, o quanto há quedas bruscas, né, nos indicadores, né, o quanto isso impacta, né, na situação epidemiológica das doenças, não somente no estado do Maranhão, mas também em todo o Brasil. Então, a gente observa que hoje nós temos esse recurso que é a internet, e da internet hoje, né, a esse compartilhamento de conteúdos, e tem 2 vertentes, né, nesse compartilhamento. A capacidade de informar e alertar, porque é muito rápido, né, a gente pode entrar aqui numa live, né, imediatamente essa informação, ela chega onde tem que chegar, mas há uma outra vertente que é de disseminar também informações falsas, né? E é nesse momento dessa disseminação, né, das informações falsas que entra o movimento anti-vacina, né? Porque eles se aproveitam desse conteúdo que foi uma má informação, né, que desinformou, e já aproveitam para falar sobre as vacinas. E o que a gente vê é que hoje, quando a gente baixa essa cobertura vacinal, as doenças imediatamente estão aí para dizer: nós chegamos, e vírus é vírus. A gente está tendo essa experiência em relação ao Covid, e nós temos uma vivência bem clara, que é do sarampo, né? O sarampo, quando novamente teve a sua expansão, né, que iniciou-se novamente surto de sarampo. A maioria dessas pessoas que estavam e que foram, né, acometidas pela doença eram pessoas que não tinham tomado vacina, né? Crianças que tinham tomado uma dose de vacina, mas não tinham feito a segunda dose, que estavam com esquemas incompletos. Então, tudo isso já demonstra claramente que uma vez que você está vacinado, fez o seu esquema vacinal completo, você garante
95%, 100% de cobertura, a depender da eficácia, porque há também uma resposta do vacinado. Por quê? Muitos falam acerca dos eventos adversos, certo, gente? Então, o que acontece? Eu tomo uma vacina e a Ariane, no mesmo dia, toma a mesma vacina, a gente vai junto para a sala de vacina, nós duas estamos juntas, né? Tomamos a mesma vacina no mesmo dia, no mesmo local, mas eu não tive absolutamente nada, não senti febre, não senti desconforto, não fiquei com meu braço dolorido. Agora a Ariane teve febre, a Ariane ficou molinha em casa, ficou, né? Então, a Ariane teve todos os eventos locais. Isso é possível, Alice, acontecer? Claro, é possível acontecer, porque é uma resposta minha. Como é que está o meu sistema imunológico? Entende? Então, a resposta do indivíduo, a resposta do vacinado, ela é individual. Então, eu posso ter e a Ariane não pode ter, ou a Ariane pode ter, eu não posso ter. Então, é uma resposta individual, entenderam? Então, pode acontecer? Claro que pode. Assim como qualquer medicação que a gente possa tomar, né? A gente toma uma medicação, não me faz um efeito, me faz um efeito contrário, mas a outra pessoa toma e se dá super bem. Então, nós estamos falando de materiais biológicos, né? Então, são sérios, é claro, e nada que nós vamos fazer, nós podemos fazer sem estarmos, de fato, cobertos no que se tange às agências regulamentadoras. Então, se está liberadas as vacinas contra a Covid-19 para a utilização, para recebimento, né, onde o ser humano vai receber e ele vai ter uma resposta imunológica eficaz, então nós iremos assim receber. Agora, o que a gente não pode fazer é tomar uma vacina que ainda não foi regulamentada. Isso não é possível, porque eu não tenho uma garantia de que realmente esse produto ele é seguro. Então, além disso tudo, a gente precisa falar que a vacinação, ela é segura a partir do momento que ela está regulamentada, certo? Então, eu acredito, aqui tem alguma informação que no caso, né, quando a gente tem essas desinformações, o caso das fake news, né, então existe também no Ministério, o Ministério da Saúde, ele criou esse programa de saúde sem fake news, no qual recebe conteúdos suspeitos, aí tem o número aí do WhatsApp mesmo, que é do próprio Ministério, porque ele checa, né, se realmente aquela informação ela é verdadeira ou não, e ela responde ao leitor. Então, isso está aí descrito mesmo no site de saúde do governo, né, do Ministério da Saúde, que é o programa Saúde Sem Fake News. Certinho, gente? Eu penso que eu passei um pouquinho do meu horário. Obrigada, nós estamos à disposição. E eu penso que, e quero parabenizar a escola, né, a todos os profissionais, os guerreiros, né, que são os nossos professores, os docentes, que merecem todo o nosso respeito, e por abrir também, né, essas plataformas que hoje nós temos aí virtuais, para que a gente possa trazer as informações e estar compartilhando isso. É muito interessante, e eu quero agradecer em nome do nosso secretário de Saúde, o Dr. Carlos Lula, que também esteve, né, ele que estaria aqui junto com vocês, mas por causa da agenda, muito comprometida, assim como a minha agenda. Então, quando ele me trouxe o convite, eu disse, nossa, eu não acredito. Sim, é uma oportunidade para a gente conversar de mais de perto, né, com pessoas que precisam, né, receber a informação e multiplicar a informação, porque esse é o nosso perfil, eu acredito que é de multiplicadores, precisa ser, né, de multiplicadores. Então, cada um que aqui está, que ouviu um pouquinho, tem muita coisa para falar, mas a gente vai ter outros momentos, eu acredito, e peço que tenha outros momentos, que outros profissionais também poderão estar contribuindo. Nós temos uma equipe excelente de profissionais dentro do Departamento de Imunização do Estado, então nós estamos à disposição. Quero agradecer a Jo, quero agradecer também a Jo, quero agradecer também a Ariane,
Obrigada, e aqui estou à disposição. Oi, Alice, nós que agradecemos, né? A gente fica muito contente e nos sentimos privilegiados, porque nessa época de tanta desinformação, a gente tem uma pessoa que é perita aí no assunto, vem doar um pouco do tempo para a gente se sente realmente privilegiado, então a gente agradece. Eu não sei se se a senhora tem tempo para algumas perguntas ou se a gente deixa para algum canal aberto contigo para que a gente possa tirar dúvidas. Não sei como é que está seu tempo. Claro, eu tenho 10 minutinhos, tá bom? Porque, na verdade, assim, como vocês estão me escutando, né? Tá. Sim, sim. Eu tenho algumas reuniões, inclusive eu até pedi desculpa para você, porque eu estava entrando em reunião. Imagina. Mas, sim, claro, eu posso estar respondendo, eu tenho 10 minutinhos, eu tentei correr aqui o máximo, então aqui de olho em mim, já me chamando ali, eu estou pedindo carro. Ah, tá. Não, então vamos fazer o seguinte, ó. Não, vamos fazer o seguinte. Então, como já tem gente te chamando, nós não queremos realmente atrapalhar, que eu acho que o tempo, no caso aqui, nessa época de pandemia, o tempo de vocês ainda é mais precioso. Vamos deixar então o canal aberto para se alguém tiver alguma pergunta, mesmo porque a nossa atividade da semana é sobre isso, a gente encaminha a pergunta, não é melhor assim? Tudo bem. Tá? Porque se tem já gente te chamando, eu acredito que vai atrasar um pouco. Esperam? Então tá bom. Espera. Tá certo. Então nós temos tempo para uma ou duas perguntas, não é isso? Vamos lá, sim. Vamos. Então tá bom. Quem tiver pergunta, por favor, fique à vontade. A Aninha acho que tem, né, Ana? Ana, professora de arte. Oi, Aninha. Sim, olá, doutora, muito obrigada, mais uma vez, agradecendo aqui pela sua presença preciosa e maravilhosa, porque esse tema é extremamente importante e a senhora trazendo essas informações é muito, muito precioso para todos nós, né? Ainda mais para os nossos alunos que estão aí precisando, né, dessas informações e também vão espalhar, né, uma informação útil sobre a questão da vacinação. Eu tenho a minha carteirinha, a senhora perguntou sobre a carteirinha, tenho minha carteirinha. A mamãe era super responsável com isso, ainda é até hoje, e ela diz, olha, tem que tomar vacina, isso é importante. Que bom. E aí, a minha pergunta é sobre a questão a senhora falou da questão da febre amarela. Toda a campanha que tem, eu tomo vacina. Aí tem a questão do tempo, né? 10 anos, mas às vezes eu nem sei se eu já tomei a vacina em si. Aí eu quero saber se tem algum problema de tomar a vacina, por exemplo, com um espaço de tempo de 5 anos, ou um espaço de tempo de 3 anos. Se tem algum problema, repetir essa dosagem sempre quando tem campanhas. É só isso. Tudo bem. Então, assim, no que se tange a respeito mesmo da vacinação contra a febre amarela, é aquela questão mesmo que a gente conversou. A gente não pode perder a nossa carteira de vacina, certo? É o primeiro ponto. Por quê? Porque quando eu perdi minha carteira, o que acontece? O que garante o que garante que eu estou vacinada é o registro na minha carteira. Se eu perco, eu não tenho, eu não sou considerada vacinada. Infelizmente é assim. Agora, há um prejuízo ao meu sistema imunológico? Sim, claro que vai ter um prejuízo. Por quê? Porque acaba que eu já estou imunizada, eu já tenho anticorpos suficientes, né? E eu tenho que receber novamente uma vacina que geralmente ela tem uma recomendação no que se diz respeito a esse tempo, né? Exatamente a esse tempo recomendado, né? Entre uma vacina e outra.
Então, a melhor maneira de nós não termos que estar tomando vacina sempre, porque eu perdi a carteira, é não perder essa carteira, certo? Outra coisa, se você, hoje, o nosso esquema de vacinação contra a febre amarela, ele não é mais a cada 10 anos, né? A cada 10 anos da última dose da vacina que eu tomei, certo? Se eu tomei em 2020, eu só tomaria em 2030, né? Assim seria, mas isso não é mais. Isso já tem, eu acho que alguns anos, acho que de 2015 para cá, 2016, na verdade. Em 2016, primeiro em 2016, isso foi mudado. Eles vão estudando como é que está, né, a circulação desse vírus, né, no ambiente, e viram que não havia mais necessidade por causa do tamanho de pessoas, né, que já tinham, né, na proporção de pessoas que já tinham recebido a vacina contra a febre amarela. Então, não é mais a cada 10 anos, é uma dose única. Mas é uma dose única para quem tem registro. E esse registro, ele precisa ter data, ele precisa ter lote dessa vacina, ele precisa ter validade, ele precisa ter o nome dessa pessoa assinada. Entendeu? Porque isso sim é registro numa carteira. Agora, se você tomou, não tenho, Alice, eu não tenho de jeito nenhum, aí você precisa receber, porque infelizmente você não vai ser considerada vacinada se você não tiver registro em carteira. Então, hoje, o que é nosso aliado é o sistema de informação, porque hoje tu chega na sala de vacina, eles vão fazer teu cadastro, vão pegar teu nome, dados pessoais, e vão lá fazer o teu registro no sistema. Então, tu pode até perder tua carteira hoje, vamos dizer assim, mas hoje você pode ir resgatar esses dados. Eu perdi minha carteira, não olhou, alguma coisa assim desse tipo. Aí o que acontece? Você vai na sala de vacina onde você tomou, eu quero dar só teu nome, tá lá todo o teu registro no sistema. E essa base de dados também fica disponível para o Ministério da Saúde. Entendeu? Então, o certo hoje é que você não toma mais vacina contra a febre amarela a cada 10 anos. Então, você não tem mais, se tiver registro. Agora, se perder, infelizmente, vai ter que receber, porque hoje, para você ir em São Paulo, né, para você ir em qualquer, né, cidade, né, do nosso país, hoje você tem que ter o registro da febre amarela. Ok. Certo? Ana Sim. Lu? Ok, muito obrigada, professora. Alice, Não. eu tenho uma dúvida, bem rápida. Eu ouvi dizer, assim, de assistir os telejornais, que mesmo após eu tomar a vacina da Covid, eu teria que andar com máscara, porque as outras pessoas não tomaram ainda, né? Eu tomaria, vamos supor, eu tomo primeiro, e aí tem outras pessoas que não tomaram ainda. Aí eu ouvi dizer que eu estou imunizada porque o vírus entra no meu organismo, mas eu consigo combatê-lo por conta da vacina. Mas eu consigo ainda transmitir para as outras pessoas. Então, até que todo mundo se vacine, eu teria que usar máscara. É verdadeira essa informação? Na verdade, Ariane, é o seguinte, no que se tange às vacinas de recebimento, né, que nós vamos receber, essas vacinas, elas não são vírus vivo atenuado, né? Elas são vacinas não atenuadas, elas não são vivas, é claro. Ela não tem como, se eu recebo, eu transmitir de maneira nenhuma a doença. Isso é fake news muito claro, entendeu? Isso não é possível de maneira nenhuma, nem em nenhuma vacina, porque a tecnologia, apesar de ser uma tecnologia nova da vacina contra a Covid, mas ela já tem uma base de onde as outras vacinas, as demais vacinas de vírus inativados também são construídas. Então, não é uma coisa nova, é a tecnologia, mas a base da construção
é a mesma das demais, entende? Então, isso para a gente ficou muito claro em todas as capacitações que nós estamos recebendo. Agora, que nós vamos continuar, é claro, com as nossas proteções individuais, o uso de máscara, né? Álcool gel nas mãos, essa proteção do distanciamento, isso ainda vamos ter a vivência. Por quê? Porque são vacinas que ainda estão em estudos. Então, a resposta para esse estudo vai ser ainda muito mais clara com esse recebimento em massa, que nós chamamos de um efeito rebanho, né? Porque é onde uma quantidade maior que foge do estudo, né, da pesquisa, que aumenta, né, essa proporção, aí sim, mas ainda assim, por ainda estarmos em estudo, porque assim é toda vacina quando é implantada, que é nova. Então a gente vai ficar em observação para saber como é que as pessoas estão se comportando, como é que o vírus está se comportando, como está sendo a resposta do vacinado. Então tudo isso faz parte ainda do que nós chamamos da farmacovigilância, né? A gente vai observar o comportamento da vacinação e a resposta do indivíduo. Lembra que a gente está na terceira fase ainda, né? Vamos ver a sobrevida e vamos ver a cura. Então a gente precisa, isso ainda é estudo, pesquisa, e continua. São todas as vacinas. Porque tanto é que se acontece um evento adverso, com qualquer vacina, Ariane, todos que aqui estão, qualquer vacina, se tem um evento adverso, que pode ser um evento adverso local, meu braço ficou vermelho quando eu recebi a vacina, um evento sistêmico, eu tive febre 3 dias, fui parar no hospital, isso é a resposta individual do vacinado. Isso tem que ser notificado. A gente notifica e acompanha esse paciente que teve um evento. Por que a gente notifica? Porque o laboratório produtor, os pesquisadores da vacina, eles querem saber o que está acontecendo. Como é que está sendo essa resposta? Porque se for uma resposta exacerbada, uma resposta que venha a causar um impacto muito grande para a população, aí ela vai ter que ser retirada. Porque já está causando dano e um dano acima do que é preconizado, entendeu? Em porcentagem. Se tiver elevado, retira-se, porque não está dando certo. Então, é claro que é uma nova implantação, né, da vacina contra a Covid-19, mas também é uma esperança, né? Então, eu penso que é dessa maneira que a gente precisa hoje estar pensando, né? Muitas pessoas estão expectantes, né? Estão nessa expectativa, a vacina está chegando e todo mundo, né, está nessa expectativa, o mundo inteiro. Mas tem muitas pessoas que ainda estão desconfiadas, né? Não estão muito acreditando, vão ficar observando, né? E isso a gente considera, é claro, né? Mas não é algo novo por conta da pandemia, mas não é algo novo porque nós já vivemos isso. E os laboratórios que estão recebendo as vacinas para, né, a produção e a distribuição são laboratórios nossos, de renomados na América Latina, que é a Fiocruz e também o Butantan. Então nós temos uma margem de erro muito pequena, muito pequena de errar. Muito pequena. E isso tem para todos, né? A margem de erro de acerto e a margem de erro para a gente, né, realmente não dar certo as coisas. Mas eu acredito que vai dar tudo certo, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E nós estamos aqui, né, trabalhando para isso, prontos para receber essa vacina. Nós vamos ter uma estrutura, assim, de profissionais envolvidos, né? Inclusive ter essa vacina da Pfizer, que não é uma vacina assim, como é que eu posso falar? A estrutura dela de recebimento, a logística dela de recebimento é uma logística gigantesca, porque ela é uma vacina que a gente nunca trabalhou acerca de armazenagem, de acondicionamento, é uma vacina que deve ser conservada abaixo de 70 graus Celsius. A gente nunca trabalhou com vacinas assim, há toda uma logística para essa vacina.
Então, todo mundo vai estar envolvido, não somente a saúde, mas, é claro, os profissionais. Todo mundo, a educação vai estar envolvida, a segurança pública vai estar envolvida. Então, é um momento mesmo de unidade, de unificação. Eu acredito que a pandemia não só trouxe coisas ruins, não. Ela também trouxe coisas muito boas para ajustar muita coisa. Enfim, é isso. É verdade, eu também acredito nisso. E é um alento a gente estar falando sobre vacinas que já podem, né, daqui a um tempo já podem ser, a gente já pode ter essa vacina no braço. Eu não estou com desconfiança nenhuma. Se quiserem dar, ó, quem não quiser tomar, eu tomo no lugar. Inclusive, Alice, só por curiosidade, você foi falando das vacinas, eu tenho minha vacina, ó, minha carteirinha de 1975. Que legal. Olha aqui, ó, coisa antiga, toda rasgadinha. Sim. Já. Mas, entretanto, eu tenho outras duas, mas eu tô com vacina atrasada. Olha que péssimo. Pois é, então aproveita logo para tomar antes da vacina chegar, para não ter, você tomou uma vacina anteriormente, não, para não ter problema. Sim. Então, vamos se preparar com nossas carteiras, já deixar tudo no ponto, porque na hora que disser já estamos liberados, a gente já está pronta aí para receber a vacina contra essa proteção. Eu digo que os dias, se Deus quiser, dessa manifestação desse Covid estão contados, né? É só a gente ir para cima dele, a gente tem como ir através da proteção, que é a vacina, e se proteger e né, dar um tempo para ver se no ano que vem, Natal, a gente possa ter uma ceia como a gente gosta, né? Todo mundo junto e misturado e celebrando esses tempos tão importantes. Nós não vamos continuar celebrando, mas de maneira diferente, né? Em algumas famílias que também perderam, né, seus entes queridos e são muitos óbitos. Então, vamos considerar essa importância das vacinas e vamos combater esses movimentos antivacinais, porque eles realmente, eles não têm parâmetro, eles não têm embasamentos, né? Porque quando eles chegam para falar sobre as vacinas, contra as vacinas, eles não têm estudos, eles não têm absolutamente nada, gente. Assim, para que diga assim, não, isso vai causar um dano fatal ao ser humano. Não existe isso, né? Eles não têm embasamento nenhum científico, de nada, de literatura, nada. É maravilhoso a senhora estar falando isso, doutora Alice, porque é o que mais nós observamos aí nos grupos do WhatsApp, no Facebook, e o pior que são espaços que têm muitos acessos, né? E aí pessoas que não têm esse entendimento da importância da vacina, acaba que levando isso também para outras pessoas, que fica replicando, né, a informação falsa. E aí isso daí vem acarretar em uma falta de informação que não leva a pessoa a acreditar na vacina e deixa de se vacinar por conta de informações erradas, né? E aí tem pessoas que, eu já vi até um vídeo que uma pessoa se diz da área da saúde, se diz enfermeiro, um homem até, inclusive, e eu fiquei horrorizada. Eu disse, gente, cadeia nessa pessoa. Porque é uma situação muito crítica, uma coisa muito ruim que ele faz, né? Desinformando as pessoas. Claro, porque isso atrapalha o processo, né, de trabalho, um processo de trabalho que é feito com muita responsabilidade. Então, há todo um corpo, né, de profissionais capacitados, gabaritados, né, que vivem para isso. E, assim, eu exalto muito, né, os pesquisadores, porque eles estão aí, né, às vezes não são às vezes a gente nem conhece o nome dessas pessoas, né, quem são esses profissionais, né, que estão aí correndo, vivendo 24 horas para poder está vendo uma maneira, né, na construção mesmo, né, na elaboração
das vacinas. Então, esses profissionais, eles merecem todo o nosso respeito, e a gente vê que realmente são pessoas comprometidas e que amam, né, o ser humano. Então, por estarem ali, então essas pessoas, elas vivem para isso, né? E nós temos que, assim, ser muito gratas, né, a essas pessoas por estarem, né, vivendo esse contexto, né, de se preocuparem, né, com a vida mesmo, né, do ser humano. E é claro que são pessoas que não são aí, né, vistas, que a gente muitas das vezes não vê o nome, não escuta os nomes, a gente não vê nos jornais essa elevação mesmo desses profissionais fantásticos, né, que estão envolvidos em coisas muito grandes, né, magníficas, que para mim, né, são profissionais que merecem todo o nosso respeito. E assim somos, né, e eu acredito que agora, mais do que nunca, a gente precisa acreditar nesses profissionais, né, no profissionalismo, né, a ética, no respeito que eles têm pela vida e pelo ser humano. Eu acho que a gente tem que dar, né, essa ênfase maior a esses profissionais, que são os cientistas, os pesquisadores, né, os profissionais da área da saúde, todos, porque envolve toda uma estrutura de muitos colaboradores, e nós fazemos parte disso, né? Eu, vocês, educadores, docentes, os alunos, né? Nós fazemos parte disso. Então, é importante a gente estar levando a informação que é oficial, né? Que não é uma fake news, que não é uma mentira, não. Tudo que eu estou passando aqui para vocês, eu estou sendo embasada pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid. Então, tudo isso é embasamento científico e literário. Então, isso aqui é importante. Tá certo. Olha, Alice, a gente não tem nem palavras para agradecer a senhora aqui, o seu tempo tão precioso numa época como essa. E nosso colégio, em nome do nosso colégio, eu agradeço muito a tua vinda aqui, né, para essa aula maravilhosa, e eu tenho certeza que fez toda a diferença na vida dos alunos e na nossa vida, viu? Muito obrigada. Obrigada, Ariane. Obrigada, Jo. Obrigada a todos os alunos, professores. Agradece também, em nome também do Dr. Lula, que é o nosso secretário de Saúde, uma pessoa extremamente comprometida com o trabalho e com a informação também. E eu agradeço também por estar aqui. Espero ter contribuído um pouquinho com vocês. Leva também o nosso abraço, né, a toda a gestão, né, da educação. Esses são os Red de Ribamar, não é isso? Sim, sim. Centro de Ensino Cidade São José de Ribamar. Pronto. Então, o nosso abraço, o nosso carinho e a nossa disposição. Muito obrigada. Também. Tá certo, muito obrigada. Ariane? Um beijo, obrigada, gente. Beijo, tchau. Muito obrigada, viu? Tchau, professora. Tchau, gente. A Jo, agradeço a Jo também que... Agradeço a Jo que trouxe essa preciosidade. Obrigada, Jo. Oi, Jo. Prazer. Tchau. Boa aula para vocês. Tchau. Os meninos podem ir saindo, a aula já terminou, que a gente vai continuar numa reunião aqui, que as professoras não param nunca. Tchau, meus amores. Bom fim de semana. Tá bom, muito obrigado. Tchau. Amanhã. Beijo, meus queridos. Tchau, Amanhã, 8h30. Eu quero receber um recadinho, viu, de alguém. Tchau, amanhã, hein? Vamos nos encontrar, hein, queridos? 8h30. 8h30. Ó, recadinho para cada professor aí, tá? Beijo. Acorda cedo. Ai, Jesus. Foi lindo, foi legal demais. Deixa eu parar a gravação aqui para a gente começar a reunião. No inferno. É que senão a grava